O tema que eu quero tratar aqui hoje com os irmãos é um tema simples e não tive todo o tempo que eu gostaria para me aprofundar mais nas pesquisas, mas eu fiquei satisfeito com o que eu encontrei ao longo desses dias aqui até hoje, estava fazendo alguma pesquisa. Eu quero tratar alguma coisa relacionada ao tema da atmosfera. Você sabe que uma banda falava muito, que nós temos que criar uma atmosfera ou estar dentro de uma atmosfera para poder ter uma experiência real com Deus, para podermos entrar no seu reino, para entrar em Cristo, na sua glória. Temos que estar em uma atmosfera apropriada para isto. E eu queria falar um pouco sobre esse tema. Irmão Brana, eu fiz uma rápida pesquisa e eu vi que ele falou muito, mas muita coisa mesmo sobre isso. E eu não pude, não tive tempo para investigar tudo que ele havia tratado. Então eu só vou aqui ministrar alguma coisa do que ele disse baseado naqueles sermões que eu encontrei, né? Ou seja, muito mais coisa com certeza poderia ser dito, né, sobre esse assunto. Então talvez em uma outra oportunidade nós venhamos a tratar sobre esse mesmo tema com uma maior profundidade. Para isso eu quero me basear numa escritura que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 8. Eu quero ler a partir do versículo 22. Livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 22 até o versículo 26. Essa escritura trata da ocasião onde Jesus foi orar para a cura de um cego em uma pequena aldeia próxima a Galiléia, próxima ao mar da Galiléia, chamada Betsaida. Marcos capítulo 8, verso 22 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu cada homem claramente, e mandou para sua casa, dizendo: Nem entreis na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. Amém. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, agradecemos, Senhor, pela leitura da palavra que fizemos, e cremos que Tu irás nos dar o entendimento e a compreensão do que foi lido. Ajude-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra, porque esse é o maior anseio que nós temos, de entender a Ti e de compreender a Ti, porque o nosso amor sempre aumenta mais por Ti quando Te conhecemos mais, porque Tu mesmo não deseja que alguém Te ame sem que primeiro Te conheça. Então, Senhor, pedimos para que Tu nos ajude a conhecer um pouco mais a Tua palavra hoje, para Te amarmos mais e servirmos mais a Ti em fidelidade à Tua palavra que Tu nos revelou para esse dia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, aqui neste capítulo 8 de Marcos, que nós acabamos de ler, Jesus aqui conduz um cego para fora da cidade. Você percebeu isso? Trouxeram para ele um cego para que Jesus orasse por ele, e qual foi a primeira coisa que ele fez? A Escritura diz que Jesus levou ele para fora daquela aldeia. Ok, eu vou orar por você, mas não aqui, vamos embora daqui, vamos sair daqui. Aqui não é um local exato para fazer isto. Então ele havia separado esse cego do resto daquela população por causa do quê? Por que Jesus fez isso? Por causa da atmosfera de incredulidade que rondava naquele lugar. Para que assim então o cego pudesse obter aquela conexão com o poder e a graça de Deus, de onde iria fluir aquela sua bênção, a bênção de Deus, para que o cego recebesse então
aquele milagre ou a sua cura. Então, o que Jesus estava procurando transmitir para nós, através dessa sua atitude, é de que o poder de Deus não pode ser exercido em meio à incredulidade. Não pode. Deus sempre se retira, na verdade, quando há uma atmosfera de incredulidade presente. Então, nós devemos também observar que, após Jesus ter orado por esse cego, a Escritura diz que ele recobrou a sua visão, porém parcialmente. Agora, nós fazemos a seguinte pergunta: o que teria acontecido? Por que isso aconteceu? Será que o poder de Jesus havia falhado quando ele orou e o cego não ficou totalmente curado? É claro que isso não aconteceu, de forma alguma. Não foi o poder de Jesus de curar que falhou aqui. O que aconteceu foi apenas uma confirmação da grande influência negativa que a incredulidade daquele povo exercia sobre os demais. Porque aquele cego estava ali próximo a essa cidade e a influência, a atmosfera de incredulidade ainda estava influenciando sobre a fé dele para receber a sua cura. Então, somente após ter imposto as mãos pela segunda vez é que o cego enxergou perfeitamente. Foi por essa razão que Jesus depois aconselhou ao cego a não voltar mais para aquela aldeia de Betsaida, porque a atmosfera de incredulidade era tamanha que, além de ter atrapalhado a fé do cego para receber a sua cura, a sua cegueira poderia até mesmo voltar a ele caso quisesse testemunhar da sua cura para os habitantes daquela aldeia. Como eles eram incrédulos, poderiam inclusive influenciá-lo a descrer em sua cura, e nesse caso ele poderia até voltar a ficar cego outra vez. Então, as Escrituras elas nos mostram, quando você faz uma pesquisa, de que Filipe, André e Pedro, que eram discípulos de Jesus, eles também eram ali daquela cidade de Betsaida. Pedro, principalmente, era natural daquela cidade. Então, essa cidade aqui, ela ficava do outro lado do Rio Jordão, no lado oriental, porém muito próximo ali do Mar da Galileia, cerca de 35 a 40 quilômetros de Nazaré, que foi onde Jesus viveu quando criança. Portanto, era muito provável que muitos ali, daquelas vilas ali, conheciam já Jesus desde então, desde quando ele era pequeno. Então, devia com certeza parecer estranho para eles que uma criança humilde, simples, que eles viam crescer, pudesse depois se tornar um profeta de Deus. Muitos não deram importância a ele justamente por causa dessa sua simplicidade. Foi próximo a Betsaida também que Jesus realizou ali um grande milagre de multiplicação de pães, onde cerca de 5.000 pessoas foram ali alimentadas, sustentadas. Toda a cidade, depois desse evento, depois desse majestoso milagre, era para ter se convertido depois do que aconteceu. Mas por causa da incredulidade que havia naquela aldeia, Jesus proferiu mais tarde uma espécie de juízo sobre aquela e também sobre outras cidades. Vamos ler onde diz isso, lá em Mateus, no capítulo 11, dos versículos de 20 a 30. Aqui diz assim, Mateus 11, 20 a 30. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Veja, a cidade de onde ele estava ali, tentando curar aquele cego, e que ele teve que tirar para fora daquela cidade. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Veja,
Dizem alguns historiadores que Cafarnaum, depois de muitos anos, foi completamente destruída por um terremoto. Então esse juízo que Jesus proferiu aqui se cumpriu, né? Continuando aqui a leitura. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ok, veja, nós já vimos em outras ocasiões que o nosso Deus é um Deus simples. E ele somente se revela na simplicidade e para os simples. Os doutos e os sábios não o podem aprender ou compreender a sua palavra. Então, Betsaida, o povo daquela vila, daquela aldeia, passou por alto o dia da visitação do Senhor ali. Agora, por causa do quê? Por causa daquela simplicidade em que ele se manifestou através do Filho de Deus. Eles não conseguiram entender realmente que aquele ali era Jesus, o Messias, o ungido de Deus, enviado por Deus para cumprir as Escrituras. Eles passaram por alto tudo isso. Depois Jesus continua: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Então, veja, aquelas pessoas não sabiam que Jesus era o Filho de Deus, a não ser o seu próprio Pai que estava nele. É isso que Jesus aqui está nos dizendo. Depois ele diz: E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ok, então vamos lá. A revelação de quem é o Pai e de quem é o Filho somente pode ser concedida aos eleitos, que são aqueles que foram ordenados por Deus para entender. E isso não tem nada a ver com a vontade de alguém, mas de um ato voluntário e soberano de Deus mesmo. É Deus que decide a quem Ele quer se revelar. Então, aqui Jesus está nos dizendo a verdadeira razão do porquê muitos naquelas cidades não o conheceram, porque não foram ordenados para crer. Amém. Continuando aqui a leitura. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Graças a Deus, né? Então veja, queridos, Jesus está dizendo para que não temam em crer nele, pois o jugo que ele nos oferece é muito menos pesado que o jugo da incredulidade. Deus cuida dos seus filhos. Nenhum deles será desamparado. Portanto, não há o que se temer, pois se são seus filhos, Deus mesmo irá se responsabilizar em cuidar deles. Porém, como Jesus disse aqui, por ele ser manso e humilde, somente os mansos e humildes é que verão a Deus e se beneficiarão do seu amor. Aqueles que andam em seu amor jamais serão prejudicados. Amém. Eu quero ler aqui rapidamente algo do irmão Branham, onde ele comenta sobre isso. Na mensagem A Ressurreição de Jesus, que nós não temos traduzida, que inclusive essa semana eu publiquei no nosso site, naquela página Mensagem do Dia. Aqui irmão Branham diz assim: Deus não quer que você fique carrancudo. Deus quer que você seja feliz. O coração humano foi feito para ser feliz. A preocupação irá causar câncer. O temperamento irá causar câncer. Nunca esteja chateado. Apenas ande em seu amor. Amém. Sabendo que você está andando nele e que nada pode prejudicar você. Não há nada que possa prejudicar você. Não há poderes, coisas do presente, coisas do futuro. Nada pode nos separar dele. Nós estamos nele.
e nunca viemos por nossa própria vontade. É Ele, por sua escolha, que nos elegeu e nos trouxe para Ele. Amém. Então é assunto dele cuidar do que ele tomou para si. Ninguém pode arrancá-lo das mãos de meu Pai, porque ele é o maior de todos. Amém. É o Pai que cuida disso. Quem tem mais poder do que Deus? Então, que tipo de poder você tem sobre você para cuidar de você? Todo o poder que criou os universos. Amém. Isso tomou o sistema solar e Mombana faz um som de sopro. Soprou assim, e cada estrela foi para o seu lugar, certamente. E ele cuida de você. Amém. Esse é o tipo de Pai que nós temos. O problema, irmãos, de incredulidade enfrentado por Jesus em seus dias foi, na verdade, o mesmo tipo de problema que Mombana enfrentou durante o seu ministério. As grandes igrejas e organizações, elas não aceitaram a sua mensagem por causa da sua simplicidade. E a incredulidade criava então uma atmosfera que os impedia de receber qualquer bênção de Deus. Em muitos lugares, Deus não pôde operar grandes sinais por causa da atmosfera de incredulidade em que aquelas pessoas estavam envolvidas. Portanto, se precisarmos de uma cura divina, o que nós precisamos é de, em primeiro lugar, entrar na atmosfera criada pelo Espírito Santo para recebermos essa cura. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, precisamos entrar na atmosfera do Espírito Santo. Mas como disse Mombana, a ira de Deus está se acumulando. E hoje nós vemos que, ao invés das igrejas buscarem por essa atmosfera do Espírito, elas estão seguindo a atmosfera do mundo, que por sua vez entrará em uma atmosfera de juízo. Exatamente como Jesus decretou para aquelas aldeias incrédulas por terem lhe rejeitado. E exatamente como também foi lá nos dias de Noé, por terem rejeitado a sua mensagem. E hoje, novamente, o mundo terá que sofrer um juízo. Tudo porque em nossos dias Deus novamente manifestou através do ministério do seu profeta mensageiro o mesmo ministério do Filho do Homem. Porém, as igrejas rejeitaram o seu ministério e a sua mensagem, porque eles estão entrando em um outro espírito, o espírito do último dia, que é o anticristo e que é antipalavra. E é nessa atmosfera que o mundo de hoje se encontra. Deixa eu ler algo que Mombana comenta sobre isso na mensagem que não temos traduzida, chamada O Caminho Provido por Deus, de 1º de dezembro de 53. Aqui Mombana vai dizer assim: não podemos ter um culto de cura até que as pessoas entrem no espírito de um culto de cura. Não podemos ter um enchimento do Espírito Santo até que as pessoas entrem nesse tipo de atmosfera. E o povo esteve nessa atmosfera naquele dia para trazer juízo sobre a terra. E eles estão na mesma atmosfera de hoje, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento e todo esse tipo de coisas assim. E a glória de Deus está sendo pregada e demonstrada no poder do Espírito Santo, estabelecendo um exemplo da ressurreição de Jesus Cristo, que levará a igreja para a glória, tão certo quanto eu estou aqui de pé. Isso mesmo. Então veja, querido, Mombana aqui está se referindo, na verdade, aqui ao seu próprio ministério, onde os sinais e maravilhas produzidos deram mais uma demonstração em nossos dias de que aquele que é manso e humilde, está aqui para nos dar um jugo suave e um fardo leve, como Jesus nos prometeu. Mas eles não estavam atentando para isso, eles não aceitaram a mensagem do irmão Branham e seu ministério por causa, como já disse, da sua simplicidade, porque o ministério do Filho do Homem sempre se manifestou em simplicidade. Foi assim no Alfa, teria que ser agora aqui novamente no Ômega. Depois Mombana diz: e os homens estão ignorando isto, sem prestar atenção a isto, afastando-se disso, porque eles estão no espírito do último dia. Ok. Então, como nós já vimos,
Jesus tentava então criar uma atmosfera majestosa da presença de Deus em meio às pessoas, para que o poder de Deus se manifestasse. E aquele afastamento do cego da aldeia de Betsaida era justamente para impedir que a atmosfera de incredulidade naquele lugar atrapalhasse o mover de Deus. Todos nós criamos uma atmosfera ao nosso redor conforme o tipo de vida que nós vivemos e consoante também ao tipo de fé que nós confessamos. Então o que Jesus estava tentando nos ensinar com isso é de que todos nós devemos saber criar uma atmosfera de santidade ao nosso redor, que é a presença majestosa do nosso Senhor sobre as nossas vidas, e evitarmos tudo aquilo que possa quebrar essa atmosfera. Após obtê-la, devemos também saber aplicar o sinal deste mesmo Senhor sobre os nossos entes queridos, sobre a nossa família, filhos, esposo, enfim. É a atmosfera de Deus sobre nós que nos identifica como cristãos. E é o nosso esforço em aplicar esse sinal sobre o nosso lar que fará dele um lar cristão. Se temos uma fé, temos que criar com as pessoas, com as nossas próprias vidas, uma atmosfera onde outros possam também obter esta fé. Deixa eu ler algo aqui que o Mamana falou. Mensagem, o sinal de 63. Aqui ele vai dizer: então, apliquemos o sinal em oração com consideração, crendo. Aplique-o com tanto amor e tudo mais, que você sabe que isso vai acontecer. Simplesmente isso. Aplique-o com confiança, crendo que ele vai ajudar. Quando você fala com aquele filho, quando você fala com o seu esposo, quando você fala com a sua esposa, fala com um determinado ente querido, creia que ele vai ajudar. Permaneça ali e diga: Senhor, eu os requeri, eles são meus, eu os entrego a ti, Senhor. Aplique-o e crie aquela atmosfera ao seu redor, que os lance dentro dela. Vê? Você é, se você tem o sinal, você cria um espírito em torno de você, um poder que, quando você caminha, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas creem em sua palavra. O que você diz, elas se apegam a isso, está vendo? É isso. Aplique o sinal. Então caminhe com ele, requeira a sua casa, faça-o agora mesmo. Este é o tempo do entardecer, agora. Vocês têm escutado isto já faz bastante tempo agora. Este é o tempo do entardecer. É hora de aplicar agora. A ira atingirá um dia destes. Poderá ser tarde demais então, vê? Aplique o sinal com confiança. Amém, graças a Deus. Então, veja, a atmosfera perfeita para o poder de Deus agir só acontece quando há uma perfeita unidade de fé. Como vimos em uma outra ocasião, Deus ele colocou cada um de nós no corpo de Cristo para fazer determinadas coisas. E tudo hoje é governado por Espírito. No nosso último estudo nós tratamos sobre isso. Há um Espírito por trás de cada igreja que é construída, assim como há um Espírito por trás também de cada lar, de cada casa. Se o Espírito Santo tem um lugar em um lar, então a atmosfera criada será sempre a do amor e a do respeito e do temor a Deus. Mas se houver alguém com um espírito contrário, essa atmosfera pode ser quebrada. O mesmo acontece em uma igreja, onde os irmãos se reúnem ali. Para que Deus possa se manifestar, tem que haver primeiro um quebrantamento de todos que estão ali. Um lugar onde há discórdia, que há brigas e contendas e confusão, é um ambiente onde a presença de Deus não pode ser sentida. Nenhum avivamento pode acontecer sem que haja primeiro uma atmosfera ideal onde o Espírito Santo possa estar. Deixa eu ler algo onde uma banda comenta sobre isso na mensagem O Homem Interior, de 53. Aqui ele vai dizer o seguinte: se você ler a história do mundo e a história das religiões, você vai descobrir que sempre houve aquele tipo de espírito para trazer um reavivamento. Isso mesmo, vê?
Quando Sião viajou ou entrou em trabalho de parto, creio que é uma palavra melhor, ora, ou ela deu à luz filhos, entende? Você tem que se quebrantar. É a atmosfera de alguma coisa. Aproxime-se de onde há discussão, e você entrará naquele tipo de atmosfera. Se acontece alguma coisa na igreja, alguém que seja desobediente, agindo de maneira muito feia e causando problemas, você nunca será capaz de conseguir um reavivamento, enquanto aquele tipo de atmosfera estiver por ali. Então, você tem que ter todos... se você observar quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, eles estavam todos em um lugar e em um acordo, não é mesmo? E esperando pela promessa. Amém. Então veja, a escritura que nós lemos diz que Jesus cuspiu nos olhos do cego para impor as suas mãos sobre ele e então curá-lo. Jesus operava de diversas formas, de diversas maneiras diferentes. E tudo isso era só para mostrar que não existe uma fórmula única para o mover de Deus agir e operar em nosso meio. Tudo que se precisa é apenas o quê? Criar aquela atmosfera certa que vá trazer a fé. Porque é a atmosfera certa que produz os resultados. Deixa eu ler algo que uma banda disse nessa mesma mensagem que nós acabamos de ler de O Homem Interior. Depois o profeta vai dizer mais adiante: meu coração está tão faminto para ver aquela atmosfera. Veja, a atmosfera é o que traz a fé. Vê? A atmosfera traz. Se cada pessoa aqui chegasse a uma harmonia perfeita, a fé se estabeleceria. Amém. Então veja, isso nos ajuda aqui, queridos, ainda mais a compreender por que Jesus teve que levar aquele cego para fora da aldeia, né? O seu objetivo era de evitar que a atmosfera de incredulidade daquele povoado quebrasse então o que? A harmonia de fé que ele estava ali tentando construir para curar aquele cego. Amém? Continuando aqui a leitura. Vê como a maneira natural do ovo ser chocado é colocar debaixo da galinha. E chocará por causa da atmosfera, porque é quente. Mas embrulhe o ovo no cobertor e mantenha ele aquecido. Vai chocar da mesma maneira. Ponha o ovo numa incubadora, chocará de todas as maneiras. Vê? É a atmosfera que manifesta os resultados. Amém. Deixa eu ler algo parecido com o que uma banda disse em outro sermão que não temos traduzido. Expectativa de 54. Coloque esse mesmo ovo debaixo de um cachorrinho e ele chocaria o frango, a galinha, da mesma forma. Coloque-o na incubadora, ele trará a galinha da mesma forma. É a atmosfera, aleluia. O que precisamos é da atmosfera do Espírito Santo, isso mesmo. Uma atmosfera onde o poder de Deus esteja se movendo em um acordo, uma posição, um lugar, reunidos sob essa mesma atmosfera de esperar que Deus se mova e faça sinais e maravilhas. Amém, graças a Deus. Então veja, para obtermos bons resultados, nós precisamos então de criar uma boa atmosfera. Mbanda disse que se respondermos às críticas e ao ódio de alguém com amor, nós quebraremos todo o efeito mortífero que aquele ódio, com aquelas críticas poderiam produzir. Porque o amor, disse Mbanda, é a lei principal da qual Deus usa para se manifestar. Vamos ler algo aqui que ele disse numa mensagem não traduzida, Jairo e a cura divina. Aqui Mbanda diz assim: agora, se você simplesmente amar a Deus com todo o coração, e se você fez algo para o seu vizinho ou para alguém, apenas diga em seu coração agora: eu os amo também. Vê? E eu amo a Deus de todo o meu coração, e eu tenho... Irmão Brana, eu critiquei você um pouco, mas eu te amo de qualquer maneira. Vê? Tudo bem. Agora, apenas deixe que aconteça assim. E simplesmente receba aquela atmosfera toda aqui de amor. Então, observe a lei de Deus trabalhar simplesmente nisso. Amém. Então, nós já compreendemos que a atitude de Jesus de levar aquele cego para fora dos limites de Betsaida era de evitar toda a obstrução para a cura daquele cego.
essa foi a primeira coisa que ele fez. Em segundo lugar, Jesus criou uma atmosfera para que o poder de Deus que estava nele se manifestasse sobre aquele cego. Umbanda disse que foi assim que o Espírito Santo veio sobre a igreja que estava reunida lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Eles se isolaram de todos os demais no cenáculo a fim de evitar qualquer tipo de obstrução, criando assim uma atmosfera perfeita, com uma só fé, com todos tendo uma só fé em comum, em um só lugar, e onde todos também estavam em comum acordo, aguardando aquela promessa de Jesus, de que ele lhes enviaria o seu Espírito. Então, quando eles obtiveram a atmosfera certa, a atmosfera ideal, a atmosfera perfeita, então foi que o Espírito Santo desceu. Deixa eu ler isso em mensagem do irmão Branham, expectativa, 28 de fevereiro de 54. Ele vai dizer isto aqui. É dessa maneira que temos de começar, na forma de semente, tudo em um acordo, em um lugar. Eles estavam dando graças a Deus pelo Espírito Santo, que nem sequer havia chegado ainda. Mas eles criam que viria, porque Deus manteria sua promessa. E enquanto eles continuavam dando graças a Deus, até que a atmosfera estivesse certa, então veio um som do céu, com um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Vê? A atmosfera certa chegou. Ó, irmão, que Deus nos envie uma atmosfera que faça isso em um acordo, em um lugar. Deixe o poder de Deus surgir através daquela atmosfera até que ela fique certa e abra-se e remova cada obstrução. Tudo, a lei de Deus moverá. Amém. Então veja, nós já observamos com este exemplo de que o Espírito Santo foi atraído porque as pessoas estavam ali reunidas e criaram uma atmosfera propícia para isso. Umbanda disse que nós criamos uma atmosfera ao nosso redor que tanto pode aproximar as pessoas de nós, como também pode ao mesmo tempo repeli-las. Tudo vai depender do tipo de espírito que está em você, de atmosfera em que você cria para você. Nós somos criadores de atmosfera, disse Simão Branham. Então, para nos aproximar de Deus, da mesma forma, nós também precisamos nos aproximar. E Irmão Branham diz que a maneira de nos aproximar de Deus, para que Ele também se aproxime de nós, é através da lei de Deus, que é o amor. Em vários sermões ele tratou sobre isso, mas eu quero aqui só ler algo que ele comentou na mensagem que não temos traduzida. Eu restaurarei, diz o Senhor, do dia 29 de agosto de 54. Aqui uma banda vai dizer: então, se você quiser se aproximar de Deus, é só se aproximar com amor. Simplesmente ame a Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente, com toda a tua força. Simplesmente se envolva em um monte de amor. Observe que o homem que não gostava de você, gosta de você. Alguma vez você já ficou perto de alguém? Você já viu pessoas legais que você mal podia suportar a ficar perto delas? Agora, você sabe que é isso mesmo, não é? Tenho visto pessoas que talvez que você simplesmente gosta de estar na presença delas. Você já viu pessoas assim? Vocês sabiam que vocês são filhos de Deus? Que a atmosfera e o ar em que vocês vivem, vocês criam uma situação em torno de vocês que tanto atrai como também afasta? Deixa eu ler algo que Mambanda fala em outro sermão. Expectativa 54. Sabiam que cada um de vocês é um criador? Você é uma parte de Deus. Você é um filho de Deus. Um filho de Deus, uma geração de Deus. É isso mesmo? Então você é um criador. Agora, você já viu pessoas, elas eram pessoas agradáveis? Não estou dizendo isso por qualquer apoio agora. Pessoas legais, mas dificilmente você conseguiria estar em torno delas. Você sabe disso. Pessoas agradáveis. É a sua atmosfera que está dentro. Então você já viu outras pessoas que você simplesmente passa um longo tempo com elas, não é mesmo? É aquela atmosfera que está ao redor delas, o tempo todo. Ok, então veja, o mesmo pode, na verdade, acontecer com o Espírito Santo.
nós podemos tanto atrair o Espírito Santo para nós, como também podemos afastá-lo de nós, conforme o tipo de atmosfera que nós criamos dentro de nós. Nós atraímos o Espírito Santo quando o verdadeiro Evangelho é pregado. Mas se uma congregação deixar o orgulho assumir o lugar e substituir a palavra por um arrazoamento ou doutrinas estranhas, o Espírito Santo irá alçar voo e deixará a congregação sozinha. Deixa eu ler algo que o profeta falou na mensagem A Pomba e o Cordeiro, de 57. E agora olhe o que a igreja tem feito. Ou ela saiu com um grupo de fanáticos, ou saiu com verdadeiros engomados e duros e não tiram nada disso. Mas, irmão, há um meio do caminho, onde o verdadeiro evangelho é pregado, e os verdadeiros sinais e maravilhas da Bíblia acompanham. Um doce Espírito Santo conduz aquela igreja. Esse é o tipo de igreja para se ir. Uma igreja inteligente, pregando a palavra, posicionada sobre a palavra, com o verdadeiro sermão do evangelho completo, do verdadeiro Espírito de Deus. Tudo no Espírito, tudo é decente. Então, tudo decente, todos em ordem, tudo em amor. Esse é o tipo de igreja que nós queremos. Nós apenas começamos a ficar um pouquinho arrogantes e diferentes nas nossas igrejas e a pomba voou para longe. Então veja, a atmosfera que Deus deseja que os seus filhos tenham é uma atmosfera também de tolerância. É uma atmosfera de tolerância e de amor para com todos os nossos irmãos, independente da fé que eles professam. O que se precisa fazer nesses casos é tentar atrair a todos para a atmosfera certa. O verdadeiro amor lança fora todo medo, como diz a Escritura. Então, a atmosfera do amor é fundamental para vencer todas as obstruções, para que se possa então entrar em Cristo. Deixa eu ler algo que uma banda disse na mensagem Uma Vida Escondida em Cristo. Aqui ele vai dizer: você está com medo. As pessoas de hoje têm medo. Do que você tem medo? Ora, nem mesmo a morte em si não assusta um cristão. Morte, onde está o teu aguilhão? Os próprios pensamentos das pessoas são de medo. Oh, irmão Brana, o médico me disse que eu simplesmente não vou ficar são. Do que você tem medo? Há uma expiação esperando por você além, certo? Oh, bem, irmão Brana, eu cometi tantos pecados. Do que você tem medo? Há uma expiação esperando por você. Existe alguém que você ama. Não tenha medo. As palavras constantes de Jesus, não temais, eu sou aquele que esteve morto e tornou a viver e vive para sempre. Não tenha medo. Obtenha essa atmosfera ao seu redor. Obtenha a atmosfera. Agora, ele é metodista, ele é um unicista, ele é um trinitário, ele é isto ou aquilo. Tire isso da sua mente. Eu o amo, ele é meu irmão. Ah, ela é uma católica, ela é uma protestante, ela é uma... Tire isso da sua mente. Obtenha uma atmosfera ao seu redor. Você nunca fará sustentar isso neste outro tribunal. Você tem que entrar em Cristo em primeiro lugar, viver em sua presença. A Bíblia disse isso: ao que vencer eu lhe darei um novo nome, porei o meu espírito nele. Observe, há uma superação em primeiro lugar. Você tem que superar essas coisas a fim de estar em Cristo. Amém. Então, vemos mais uma vez que o mover de Deus sempre se manifesta quando há uma atmosfera correta. Porém, essa atmosfera correta vem depois que removemos todas as obstruções e todos os pensamentos que não se enquadram com a palavra. Um ensino errado da palavra irá produzir uma atmosfera errada, que irá afastar o Espírito Santo e atrair espíritos enganadores e uma falsa unção. Portanto, uma atmosfera certa, ela tem que vir do ensino bíblico certo. Era assim como a Bruna ensinava. Deixa eu ler algo aqui.
Agora eu vou ler bastante coisa que uma Brana disse na mensagem O Sobrenatural, do dia 29 de janeiro de 56. Uma Brana tratou bastante desse tema de atmosfera aqui. Então aqui uma Brana vai dizer: é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual, no Pentecostes, eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir. Porque eles estavam em um local e em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Deixe cada homem e mulher nesse edifício, nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus, e crer que Ele está presente agora mesmo. E vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isso mesmo, é a atmosfera. Eu não creio em brincadeiras no púlpito, porque o púlpito não é um lugar para se brincar. Bom, deixa eu abrir um parênteses aqui e comentar algo. Hoje você já tem visto aí nas denominações ministros contando piadas, né? Ministros piadistas que contam anedotas nos púlpitos para que as pessoas possam se distrair, se divertir na igreja. Porque hoje é isso que estão fazendo, né? Estão convertendo o evangelho num show da fé, né? Agora, isso apenas afasta toda a atmosfera de santidade que é necessária para que o Espírito Santo possa se mover no meio da igreja. Então, quando eles fazem isso, eles fazem porque deram lugar a outros espíritos. Aqueles espíritos enganadores que nós já tratamos. Ok. Continuando aqui, uma banda vai dizer: ele é um lugar sagrado. Eu estou citando algo apenas para isto aqui. O Sr. Bosworth, que tem muito senso de humor, ele disse: irmão Brana, para provar que é a atmosfera, disse, você pode pegar um ovo de galinha. Veja que essa história que uma banda contou em vários sermões, aqui ele está dizendo para nós, foi o irmão Bosworth que contou para ele, né? E colocá-lo sobre um cachorrinho e amarrá-lo ali, e chocaria uma galinha, vê? É o calor do cachorrinho que choca o ovo. Ele não tem que estar sobre a galinha, ele pode estar debaixo de um cachorrinho, ele seria um incubador. É a atmosfera, e é a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um ponto onde estão arrazoando e em dúvida e inquietas e pensando e aflitas e não sabem onde estão paradas, metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Veja, querido, preste atenção no que o Umbanda está dizendo aqui. O que o Umbanda aqui está tentando nos dizer é que uma atmosfera correta vem de um ensino biblicamente correto. Você não irá obter a atmosfera correta com um falso ensinamento. É isso que o Umbanda aqui está nos dizendo. Depois ele diz: vocês não podem fazer isto. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, em um lugar, e estar com um motivo, uma coisa. Então, vocês verão algo acontecer. Amém. Então veja, quando você entra em uma atmosfera santa, isso parecerá também uma coisa estranha para os outros. Para aqueles que não têm ou que não estão nessa mesma atmosfera, que não têm essa mesma fé, que não têm essa mesma revelação. Tudo que você fizer, na verdade, vai parecer para os outros estranho. A sua doutrina soará estranha. A sua fé que você confessa vai soar estranho. A sua confissão será estranha. Tudo parecerá estranho. O seu modo de se vestir, de se conduzir, de falar. Alguns chamarão você de neurótico, de fanático, de louco. Mas isso foi porque você saiu de um lugar de habitação para entrar em um outro, onde Cristo e a sua palavra têm a preeminência. E quando alguém entra em uma atmosfera que está sob o controle do Espírito Santo, ele não desejará mais buscar por nenhuma outra atmosfera. Continuando aqui a leitura. Porém, esta é a coisa mais difícil que há para se fazer. E essa coisa é de levar as pessoas a esta atmosfera. A atmosfera de adoração. A atmosfera de fé. E esta é a razão pela qual algumas vezes uma vida divina que tem sido chamada e colocada à parte tem se tornado um fanático, um louco ou um místico, algo assim aos olhos do público em geral. Porque você é considerado por eles como um neurótico ou um insano.
É porque você tem mudado o seu lugar de habitação e entrado em uma atmosfera diferente. E o seu próprio motivo, os seus próprios pensamentos é ficar nesta atmosfera. Qualquer pessoa que já entrou nessa atmosfera uma vez jamais se satisfará em algum outro lugar. E é por isso que eu creio que deveríamos ter nossas igrejas sob o controle do Espírito Santo, onde homens e mulheres em seus trabalhos ou onde estiverem desejem continuamente e desejarão se elas alguma vez já entraram nessa atmosfera. Amém. Então, como nós já vimos, amados, um conhecimento errado da palavra, ela vai produzir uma atmosfera falsa, onde alguém pode confundir a adoração a Deus com emoção. E numa atmosfera assim, tudo que for produzido por meio de emoções morrerá. Porque ninguém mais pode ser o mesmo depois de entrar na atmosfera correta do Espírito Santo. Porque a atmosfera de Deus produz uma mudança de vida. Continuando aqui a leitura. Agora, sendo que estou falando na igreja Assembleia de Deus, entre o povo pentecostal, eu creio então que uma banda que estava na Assembleia de Deus, né? Agora, eu tenho aprendido a amar o povo pentecostal. Eles são meus irmãos e irmãs, mas muitas vezes definimos nossas próprias fileiras pentecostais. Tanto que às vezes a nossa atmosfera se torna uma emoção ao invés de uma adoração, ou seja, uma falsa atmosfera. Eles pensam que estão na atmosfera do Espírito Santo, mas não estão. Estão numa outra atmosfera, uma atmosfera criada pela própria carne. É isso que ele está dizendo. E isto logo morre. Lógico, tem que morrer. E os membros se tornam isto ou aquilo. Mas se alguma vez pudéssemos ajuntar um grupo de pessoas onde estivesse a genuína atmosfera do Espírito Santo, uma sacra adoração santa e sincera, e homens e mulheres assentados aí, conscientes de Deus, e soubessem que a grande onipotência de Deus está presente, pronta para fazer todas as coisas, sem uma sombra de dúvida, isto até mesmo teria um efeito sobre os incrédulos que estão assentados aqui esta noite. Você jamais pode entrar nessa atmosfera sem que algo aconteça. Eu estava pregando não muito tempo atrás, os gravadores aqui, os rapazes estavam comigo, eles gravaram um sermão sobre a vida escondida em Cristo. Nós acabamos de ler aqui algum parágrafo desse sermão. Eu creio que nós não temos traduzido essa mensagem dele. Aí ele vai dizer, como entrar em Cristo e como algumas pessoas têm altos e baixos, elas não podem. Este é um lugar que você tem que encontrar. O átrio exterior produzirá maná, certamente. Muitas pessoas estão vivendo exatamente daquele maná. Eles comem daquele maná. Vamos lá, queridos. O que o irmão Banner aqui está se referindo é aqueles que possuem um conhecimento intelectual apenas. Porém, é um conhecimento correto da palavra. Mas, ele vai dizer agora, mas eles não vivem o tipo correto de vida. Ou seja, nós já vimos em uma outra ocasião, o irmão Banner dizendo que a verdade sem o Espírito está morta. Então, o que é necessário fazer quando se conhece a palavra é manter-se nessa palavra que está correta, que é verdadeira, até que uma atmosfera então seja criada para que Deus se manifeste. Mas então qual é o problema que acontece? Muitos acabam desistindo. Antes de alcançar aquela atmosfera ideal, eles têm o conhecimento da palavra, têm a doutrina correta, mas eles não perseveram, então eles não se confirmam, não se mantêm naquela posição. Então eles perdem aquilo que eles estavam tentando obter. Alguns chegam até perto, mas deixam escapar. Aquele cego de Betsaida que nós lemos aqui, ele começou a enxergar parcialmente. Você lembra da leitura que fizemos? Mas ele somente obteve a sua cura completa, total, quando ele atingiu o quê? Aquela atmosfera completa, aquela atmosfera perfeita, né? Até então ele começou a receber uma cura, mas ele daqui a pouco, né, se não houvesse uma continuidade daquela atmosfera que Jesus estava criando, ele não seria curado. E assim acontece com muitas pessoas até desfrutam de algumas bênçãos, mas eles não perseveram, não se mantêm
Eles acham que descobriram uma doutrina, compreenderam uma mensagem, algo específico, um conceito, e acharam que aquilo fosse o bastante. Então nós temos ensinado em vários estudos que uma Umbanda falava que você tem que ter aquela fé intelectual, mas também você tem que ter uma fé revelada. Porque a fé revelada é que vai dar continuidade à obra que a fé intelectual começa. Você tem que ter um conhecimento da palavra, e esse conhecimento é verdadeiro, ele tem uma utilidade. Mas depois disso, você tem que continuar crendo até que você atinja a revelação, que é quando você experimenta de fato o novo nascimento. E isso tudo acontece quando você entra nessa atmosfera do Espírito Santo, porque é esse Espírito e essa atmosfera que vai te transformar e que vai renovar você, de mentalidade, enfim, moldar o teu caráter. Continuando aqui a leitura. Eles estão sempre tendo altos e baixos. Eles têm suas idas e vindas, e dias maus e dias bons. Ok, vamos entender o que o Umbanda está dizendo aqui. O que ele está dizendo para nós aqui é que há pessoas que frequentam uma igreja. Elas frequentam a igreja. É dessas pessoas que o Umbanda aqui está falando. Mas como elas vivem em uma falsa atmosfera do espírito, baseada somente em emoções, como ele disse, e em todo tipo de influências, né, eles igualmente experimentarão todo tipo de sentimento. Um dia eles amam, no outro dia eles odeiam, num dia eles estão confiantes e no outro dia já estão confusos, inseguros e duvidosos. Nós já vimos uma outra ocasião que as pessoas geralmente se tornam inconstantes quando elas dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, quando não há a atmosfera correta do Espírito Santo, então, a menos que o Espírito Santo entre, um outro espírito vai entrar e vai criar uma outra atmosfera. E vai criar uma outra postura que nada tem a ver com a vida de um cristão. Depois ele diz, mas você encontra pessoas que absolutamente, não importa qual seja o tempo ou a condição, elas estão sempre no telhado, ou seja, estão sempre por cima, estão sempre na mesma condição, não são estáveis. Ele diz, o tempo todo estão assim. Elas têm encontrado esse segredo, elas têm encontrado uma atmosfera para viver nela. Amém. Ou seja, independente de se as circunstâncias externas são favoráveis ou não, eles não se desanimam, porque o Espírito Santo os mantém em uma atmosfera de paz e de confiança. Agora, todo aquele que vive em uma falsa atmosfera do Espírito estará sempre tentando forçar algo que ela não tem, estará ali imitando algo, ou personificando, como disse Umbanda. É o que ele vai falar aqui. Observe, você não pode fazer de si mesmo algo diferente do que Deus quer que você seja. Qualquer coisa a mais é personificação. Então, se sua conversão é apenas porque você está tentando esconder-se atrás de algo, ou tentando fazer de si mesmo uma pessoa melhor, você está apenas fazendo o papel de um hipócrita. Até que Cristo, de fato, venha até a sua vida e tenha te mudado e te trazido para dentro de uma atmosfera, esta é a diferença disto. Veja, aqui o Umbanda não está falando daquela atmosfera que alguns conseguem criar, né, a atmosfera religiosa, está falando da atmosfera do Espírito Santo, onde o crente é de fato transformado. Esta é a razão pela qual passamos por tantas formas diferentes e dizemos que eles têm que fazer isto. Jesus disse, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não um manufaturado, é absolutamente algo que aconteceu. Uma conversão de coração que te mudou e te trouxe a um outro reino. Os homens não compreendem, cristãos, mulheres, homens, meninos e meninas não compreendem aqueles que vivem nesses lugares, porque isto é contrário ao rumo natural da vida entre as pessoas do mundo. E eu tenho certeza que todos queremos viver nesta atmosfera. Amém. Graças a Deus. Então veja, o que faz a diferença para uma vida ser transformada é obter então a atmosfera correta do Espírito Santo.
Umbanda nunca aceitou que a manifestação dos dons espirituais, línguas, profecias, interpretações fossem fruto de uma mudança de vida. Assim como simplesmente conhecer a palavra de Deus por si só. Só conhecer a palavra não adianta, você tem que ter o espírito dela, tem que ser transformado por ela. Então muitas igrejas fracassaram por não compreenderem isso. O que realmente faz então a diferença é habitar nessa atmosfera da glória de Deus. Depois uma banda vai dizer aqui, você vê os fracassos da igreja pentecostal, dos metodistas e dos batistas e das demais? Você vê isto? São um fracasso para esta graça presente de Deus. Esta noite você gritará e baterá palmas e dançará nos corredores, falará em línguas. Isso são dons. E os dons não são bons a menos que você esteja habitando na glória de Shekinah. Vê? Essas coisas estão bem, eu não tenho nada contra elas. Elas são de Deus. Gritar e dar graça a Deus, isso é maravilhoso. Falar em línguas ou tradução de línguas, melhor dizendo, interpretação de línguas, é o mesmo, mas a todas estas coisas e outras coisas, dons de cura, profecias, todas essas coisas são maravilhosas, mas elas não são boas, não são frutíferas, elas não podem produzir a coisa correta, a menos que você esteja vivendo na presença de Shekinah, a atmosfera ao seu redor que é divina. Ok, então veja, como nós já dissemos, aquela compreensão intelectual da palavra, ela não vai produzir um novo nascimento. Porque é somente o novo nascimento de fato que fará um filho e uma filha de Deus entrar naquela atmosfera perfeita onde a palavra de Deus possa então ser revelada a ele, produzindo uma mudança de vida e uma mudança de caráter. Aquilo que não pertence a este mundo somente pode ser compreendido e experimentado quando se entra no reino de Deus, que é onde não há lugar para razoamentos, porque a sua natureza passa a ser a mesma natureza de Deus. É isso que uma banda vai dizer agora. Há muitas pessoas hoje, e eu me entristeço em dizer isto, até mesmo no púlpito, são grandes homens, está falando de ministros, de pregadores, mas ouvem a teologia do homem, ao invés de permanecerem na presença de Deus, e continuam leprosos, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Conferencistas influentes, substanciais, mas que ainda não sabem o que é nascer de novo, ou crer no sobrenatural, e não podem entender isto, a não ser que eles entrem no reino de Deus. Ele explicará isso através do arrazoamento todas as vezes. Ora, ele jamais viveu nessa atmosfera. Mas um homem que entra ali, ele tem que se tornar um filho e filha de Deus. Então, sua natureza é como a de Deus, e ele crerá no sobrenatural. E aqui, para encerrar, só quero ler mais essa palavra do irmão Branham, onde ele vai dizer aqui: se um porco quer enfiar seu focinho num monte de esterco e comer o dia inteiro, isto é próprio dele, porque ele é um porco para começar. Mas o cordeiro não faz isto. O pecador, ele é um porco para começar, mas então, quando você tenta pegar um porco e fazer dele um cordeiro, você tem que ter uma conversão, e ele tem que entrar em uma atmosfera diferente. E quando ele entra na atmosfera, seus desejos mudarão e sua natureza mudará. Esta é a maneira que é hoje. Amém. Graças a Deus, queridos. Então, o que o Umbanda nos ensina com tudo isto é de que nós precisamos buscar a palavra de Deus, buscar a compreensão dela, buscar ter o entendimento correto da palavra, mas depois então buscar atingir aquela atmosfera do Espírito, onde nós possamos ser transformados de fato pelo Espírito. E veja que primeiro você tem que ter o entendimento correto da palavra para você atingir essa atmosfera. Essa atmosfera não é um simples sentimento, ele é algo real. É o Espírito Santo mesmo se movendo na tua vida. Mas isso não pode acontecer sem primeiro você ter esse entendimento correto, um entendimento bíblico correto. Então você vai atingir esta atmosfera que vai fazer com que você seja transformado. E uma banda diz, quando você atinge essa atmosfera, você também tem poder de criar uma atmosfera ao redor, de forma que as pessoas que estão à sua volta possam até ser influenciadas e transformadas por você.
Veja que ele teve que afastar aquele cego daquela cidade por causa da influência negativa daquela cidade. E depois, quando ele foi curado, ele disse: não volte para aquela cidade, não ponha mais os teus pés lá, porque aquela influência, aquela atmosfera poderia tirar tudo aquilo que ele estava recebendo ali, com a atmosfera que Cristo havia criado para aquele cego, de forma que ele recebeu sua cura. Então, aqui a lição que nós recebemos é essa: nós temos que entrar na atmosfera de Deus. E quando você entra nessa atmosfera, uma banda diz, você nunca mais vai querer buscar outra coisa. Você nunca mais vai querer entrar em Betsaida, onde há uma atmosfera contrária à palavra, contrária à doutrina de Deus. Então, o que a palavra nos ensina é: busque a atmosfera de Deus e mantenha-se nessa atmosfera para que você possa aplicar o sinal sobre a tua própria vida, sobre o teu lar, sobre o teu local de trabalho, onde você estiver. Que nós possamos então ser esses criadores, né? Uma banda diz, nós somos criadores, somos pequenos criadores, como ele diz em uma outra mensagem que eu li, né? E é isso que nós temos que fazer, criar uma atmosfera, e que essa atmosfera possa mostrar a vida de Cristo em nós, não uma imitação, mas algo real. Você não vai poder criar essa atmosfera a menos que de fato Cristo esteja vivendo em você, para que então outras pessoas possam ouvir você, como disse Mambana, e desejar ouvir mais, e te fazer perguntas, e desejar saber mais, e ser como você. Essa atmosfera que a igreja, que a noiva tem que criar nesses dias. Porque as igrejas têm se afastado disso. Elas têm entrado no espírito do mundo. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrarmos este momento que estamos tendo, onde aqui meditamos na palavra de Deus. Amado Pai Celestial, Deus amoroso, agradecemos, Senhor, por essa palavra e queremos pedir agora neste momento, Senhor, que Tu nos auxilie, que Tu nos ajude a criar essa atmosfera necessária, Senhor, para que possamos refletir a Tua palavra, refletir e espelhar para os demais essa palavra em nosso meio. Ajude-nos nisso, Senhor, para que qualquer obstáculo, qualquer obstrução seja removida, Senhor, para que nada venha impedir, a fim de que nós possamos acompanhar a Ti, a Tua palavra, o Teu entendimento e aquilo que a coluna de fogo vem mostrando e vem guiando, porque nós sabemos, Senhor, que nós não estamos parados, nós estamos caminhando, nós estamos marchando, e o Espírito Santo, a coluna de fogo, está guiando a noiva nesse momento. Então, Senhor, ajude-nos a acompanhar estes passos, para não pararmos, Senhor, que não haja uma obstrução, que nós possamos atingir essa atmosfera desta mensagem que é tão pura, que é tão limpa, e que essa atmosfera ajude-nos, Senhor, a mantermos uma mesma fé, mantermos uma mesma posição, mantermos um mesmo ânimo, mesmo caráter, mesmo que possamos passar por problemas diferentes, Senhor, como aqui o teu profeta disse, alguns são estáveis, um dia estão do jeito, outro dia estão do outro, porque não entraram na tua atmosfera. E sim, Senhor, nós criamos a atmosfera quando o teu Espírito está em nós. Então ajude-nos, Senhor, a mantermos o mesmo Espírito, a mantermos, Senhor, a mesma posição, que possamos ter esse espírito de tolerância que o profeta disse, de amar aos outros, independente da sua doutrina, independente da sua fé, que nós possamos criar uma atmosfera, que possamos nos aproximar e que as pessoas não se sintam repulsivas por causa de nós, mas que elas se sintam atraídas, Senhor, ainda que talvez não nos compreendam, ainda que talvez não entendam a nossa fé, a nossa confissão, como Mambana disse, mas ajude-nos, Senhor, através dessa atmosfera do Espírito Santo, a testemunhar de Ti, a testificar de Ti, para que outros filhos Teus que foram ordenados possam vir a Ti, possam ouvir a Tua palavra e possam também entrar nessa mesma atmosfera, Senhor. Ajude-nos a sermos a Tua vitrine nessa terra, para refletir a Ti e a Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome amoroso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.